pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com a professora Elaine e vamos bater um papo sobre artes. Vamos falar um pouquinho desse mundo tão lindo e muitas vezes tão distante, né? E aí, professora Elaine, me conta como é trabalhar com a arte dentro da sala de aula. Uma dúvida que eu tenho, e eu acho que muita gente tem também em casa. Qual a diferença da educação artística que nós tínhamos lá na época, não vou falar da minha época, Não. né? Mas é da minha época, para hoje, a arte. O que mudou? O que vem sendo inovado? Conta essa mudança para nós. Ok. Então, é o seguinte, na realidade, o que mudou foi só a nomenclatura, tá? A educação artística e a artes, chamada como artes visuais agora. Teve uma quebra com relação à arte, né? Porque antigamente a educação artística, ela estava englobando tudo. Então, as artes cênicas, as artes visuais, o teatro, a música, tudo que a gente pudesse mexer nesse mundo artístico. E hoje nós temos essa divisão de artes visuais, aí tem as cênicas e a música. Então, são coisas separadas. Que nem, por exemplo, o meu diploma, ele é envolto em tudo. Seria a nossa artes plástica que nós tivemos, né, na nossa época, pula essa parte aí. Agora, hoje, nas artes visuais, a gente foca, pelo menos eu procuro focar muito, na parte prática. Que eu acho que é que o aluno precisa, os nossos jovens, eles estão precisando dessa parte prática. Se envolver com a mão na massa, isso, vamos dizer assim. Isso. Ah, legal. Durante um tempo, a nossa arte, ela era só voltada, na grande maioria das escolas, era só livro e história da arte. Certo. E hoje, com o leque que nós temos, é mais abrangente. Então, eu consigo trazer, principalmente aqui na nossa escola, eu consigo trazer a parte do livro, a parte da teoria. Então, eu sempre procuro da teoria, mas a parte prática, que eu acho que faz o universo do aluno, assim, expandir muito. Uma coisa, Elaine, que eu percebo, muitas vezes a pergunta é assim... Ah, mas para que aprender arte? Arte não reprova. Mas para que eu quero saber isso? E a coisa mais triste que tem é você... Aqui no Brasil, acho que a gente está crescendo em questões de visita a museus. Agora, até o Museu do Ipiranga reabriu, né? E muitas vezes você vai fazer uma visita, principalmente quando você vai fora do Brasil, tá? Que são muitos museus, muitas igrejas. E se você não tiver esse conhecimento artístico, você passa como sendo um analfabeto cultural, não é verdade? Sim. Conta aí para eles por que é necessário aprender tudo isso. É ótimo, Cláudia, porque assim, eu sempre escuto isso de aluno, eu vou usar isso aonde? Exato. Aí eu falo, realmente, vamos pensar, você vai para a área artística? Você vai ser músico, você vai ser ator, você vai pintar quadro? Não. Qual vai ser a sua área? Aí, por exemplo, eles me falam direito. Eu falo, ok. Para você ser um advogado bem-sucedido, você tem que ter o quê? Criatividade. Exato. E é isso que a gente desenvolve na aula de arte, é a criatividade. Então, eu foco, lógico, que na parte cultural, porque sem a arte a gente não conhece a nossa história. Afinal de contas, nós somos seres pré-históricos, né? A nossa linguagem começou com o pessoal lá nas cavernas, então, através das pinturas, através das inscrições na parede, então, uma forma de arte. E depois que a gente aprendeu a falar, foi bem depois. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu a fazer foi o desenho. Desenhar, exatamente. E, normalmente, o jovem, ele perde esse contato. Ele acha que ele já é adulto suficiente, que não precisa disso para mais nada, que ele não precisa mais pintar. Eu já escutei de aluno de 6º ano, eu não tenho mais lápis de cor porque eu estou no 6º ano. Falei, ok, mas não é porque você está no 6º ano que você não vai fazer mais nada. Comigo você vai fazer. Então, assim, as pessoas acreditam que a arte, ela não vai te agregar em nada. Muito pelo contrário. Nós sabemos quem nós somos hoje por conta da arte. E outra, você se torna um ser mais sensível. Com certeza. Né? Mais humano. Com certeza. Que falta... Falta muito. Infelizmente, nós falta muito. Não podemos perder isso, né? Infelizmente falta. E me conta aí, essa questão a questão que eu sempre... Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu viajei para fora, para outros países... Foi o que eu te falei. Como tem museus lá e a gente aprende tão pouco aqui. Então, você consegue passar alguma coisa desses lugares, desses museus, dessa história para os alunos? Como Sim. Que é? Eu gosto muito de trabalhar, então eu sempre falo para eles, olha, vamos pesquisar, vamos entrar. Existem hoje muito museu que está dando viagem virtual. Sim. Então, eu indico para eles o museu que está. Peço para
pegar alguma obra, falar de algum artista. E mesmo aqui, né, no Brasil, que nem você falou, que nós temos poucos. Mas Mas temos. É caro, é caro. Então, às vezes, a pessoa fala, dependendo do nível social da pessoa, fala, eu não vou num museu, eu não vou numa galeria, eu não vou em algum lugar. Uma galeria de artes, num né? cinema, porque é caro. Pouco divulgado no Brasil, Exatamente. né? Porque quando a gente fala em galeria de artes, a gente pensa na rua dos Estados Unidos, né? Que é Jardins. E aí, as pessoas ficam meia... caro, não sei, né? é coisa cara, não é para mim. E muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você pode fazer visitação. Exatamente. Né? E aí, até o mesmo nosso museu, que eu te falei que eles são... O valor para você entrar é caro. Existe hoje vários dias durante a semana que são entradas gratuitas. E as pessoas não sabem, porque é pouco divulgado. Então tá aí uma dica, pessoal. Agora, nas férias, o Gabriel vai deixar o link aqui, né, Elaine? Ótimo. Você pode passar pro Gabriel. E aí, vocês vão fazer essa visita. É fantástico, vale muito a pena. E a gente expande muito, né, Cláudia? A nossa cultura, ela tem que ter esse passo de estar envolto à arte. Seja através de um filme, seja através de um espetáculo, seja através da visão mesmo dos quadros. Tem muita gente que para na frente de um quadro, olha e fala, o que é isso? O que é isso? Né? Eu não entendo o que está acontecendo, mas não entende porque nunca aprofundou. Então, nunca parou ali durante, ou propriamente a aula de artes, ver, não, o que é esse movimento? O que foi esse movimento artístico? Qual a importância desse movimento artístico dentro do nosso país? Porque, às vezes, as pessoas acham que assim, né, que nem a gente estava falando, aonde eu vou usar? Exato. Em tudo. Em tudo. Você usa em tudo. Você se localiza, você sabe a sua história, você sabe as roupas da época que foi. A música. Né? Exatamente. O porquê daquela música hoje, o porquê dessa música é tocada hoje, porque tem a história da música, né? Que sim, então, assim... infelizmente, as pessoas, elas acabam achando que, isso aí é uma coisa que é passageira, eu não vou, não preciso. E eu aprendi uma coisa na minha vida, para vocês que estão em casa nos assistindo também, ou no carro, né? Qualquer lugar. É verdade. Enfim, a arte, ela faz muita falta quando você sai do nosso país. Sim. É muito importante você ter o conhecimento artístico, porque quando você começa a visitar os museus, as igrejas, e você não tem conhecimento algum, você fala, meu Deus, tanta coisa linda e eu não sei saber... As pessoas não sabem olhar. Não sei olhar, não sei explorar, não sei de onde veio, né? Uma coisa é você ver, outra coisa é você olhar. Né? Existe essa diferença. Ter consciência daquilo que eu estou enxergando, né? Isso. E mesmo aqui no Brasil, que nem nós temos igrejas fantásticas. A nossa própria igreja da Praça da Sé. Maravilhosa. Então, assim, as pessoas entram e nem se dão conta na onde estão entrando, o que elas estão vendo, a porquê que é daquele jeito. A decoração, por exemplo, dentro das igrejas em Ouro Preto, que eu tenho. Então, assim, o nosso berço do barroco. Exato. E as pessoas entram, elas vão até lá, eu já tive aluno falando assim, nossa, eu achei bonito, mas e aí? Então, assim, como e aí? Você olhou, você viu, e aí depois de uma aula, nossa, eu quero voltar lá. Quanto conhecimento, exatamente. Né? Então, assim, falta, né? Falta as pessoas não se preocupam em, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu costumo falar assim, meu marido, quando a gente vai viajar, eu gosto de visitar, então meus filhos também sempre foram junto com a gente. Então a gente entra em museu, a gente entra em igreja e a gente olha, e aí conforme a gente vai vendo, eu vou explicando, olha, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Para eles realmente entenderem. Então eu já criei esse hábito. Mas não é todo mundo que tem uma professora de artes em casa, né? Mas as pessoas, às vezes, elas Por isso que é importante estudar, pessoal. Exatamente. Aprender. Por favor, e a arte é importante, tá? Às vezes as pessoas, elas não têm esse cuidado de olhar. Então, assim, eu vou para uma praia, vou para um local, sei lá, vou para Florianópolis. Qualquer lugar. Aí passa, acha que é só praia. E não é. A gente tem que procurar os pontos turísticos, o que é a história do local. Região, exatamente. Né? E a arte está envolta nisso, né? Exatamente. É que nem você estava comentando fora do Brasil. Nós temos apresentações fora, nas ruas, que o povo eles param, eles olham, eles escutam, participam. Aqui, infelizmente, não. Aqui não tem o hábito. Não. Então, assim, se está acontecendo, por exemplo, eu estou ali no centro da cidade, está acontecendo alguma coisa, as pessoas passam rapidamente. Exato. Eles não param, eles não têm esse cuidado de parar para ver. Acho que é até um certo preconceito, você não acha?
Também. Aqui no Brasil, a gente tem esse isso. preconceito, E quando a gente vai para medo. outros lugares, a gente para e admira a arte Porque do a outro. cultura do outro é é. interessante, a nossa não é tanto, né? É. E é tão importante a gente estudar arte dentro de um colégio, porque você desenvolve, que naquilo que a gente estava falando, né? Eu vou ser Muitas advogado. habilidades, né? Muitas. Então, assim, a criatividade é o primeiro ponto. Que nem eu falo, a criança pequena faz um desenho, ele consegue te contar, por mais que você não está vendo aquilo que ele desenhou, ele te conta uma história fantástica. E assim, com começo, meio e fim, com coisas que estão acontecendo ali, e você olha e fala, o quê? É um círculo. Mas ele sabe. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa habilidade. Exato. Então, quando eu proponho alguma coisa, eu estou propondo o quê? Um desafio. Eu estou propondo... Uma coisa interessante, né? Na festa junina, né? Você está fazendo um projeto diferenciado para alunos que tenham interesse em participar. Conta para nós como está sendo esse projeto. Então, foi fantástico porque, assim, a gente já tinha desenvolvido, né, o ano passado, um projeto onde eles fizeram arte com reciclagem e acabou colocando na nossa festa junina. E foi, assim, acho que o público gostou bastante, as pessoas que vieram gostaram bastante, elogiaram o trabalho das crianças e isso valorizou eles. Então, o adolescente, a criança, quando está fazendo alguma coisa que ela é valorizada, ela aprende que na arte não tem certo nem errado. Tenho fazer. Vou fazer. Tem assim, eu tenho esse material, o que eu consigo fazer com esse material? E o universo é enorme. Então, assim, o leque é muito grande do que eu consigo. E é isso que eu mostro para eles. Então, agora, nesse projeto nosso aqui, é voluntariado das crianças. E eles estão vindo. As crianças para ela é adolescentes, tá, pessoal? A partir do 6º ano. Tá? É que, assim, na realidade, a gente tem um olhar carinhoso. Nós é criança. Né? Um olhar carinhoso. Então, eu até brinco com eles, eu falo, senão crianças... as mamães dos pequenininhos vão achar que é eles também. Não, realmente são os nossos adolescentes, o pessoal do Fundamental 2 e o ensino médio. Certo. Então, eles estão adorando, porque eles entram na sala e falam, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E eles ficam até em cima de mim, pro hoje vai ter? Pro hoje vai ter? Porque eles perceberam que eu tenho um material que pode não ser nada. Só que daquele momento ali, tá cru, né? Uma madeira velha, né? Naquele momento não é nada. É só um pedaço de madeira, é só um pedaço... É uma telha velha, é uma garrafa PET, é uma coisa velha. Uma coisa que não vai ter utilidade. E aí, quando eu começo a mostrar, olha, tem esses materiais, que tal a gente fazer isso, que tal a gente fazer aquilo, uma caixa velha, a gente consegue reformar, a gente consegue trazer ela para uma coisa nova, uma coisa bonita, não é uma coisa que você vai jogar fora. Então, eu gosto muito desse trabalho com reciclagem. E eu acho que a gente precisa dessa reciclagem. A gente precisa cuidar do nosso mundo. E tem muita coisa que a gente descarta sem a necessidade de descartar. E que só pode... o fato de para querer comprar mais alguma Exatamente. coisa, né? Então, assim, as pessoas não têm esse cuidado de olhar, é uma caixa velha, mas eu consigo fazer algo com essa caixa velha para dar uma serventia para ela? Muita coisa. E aí, na nossa oficina, eles estão aprendendo isso, que eles conseguem fazer outras coisas com objeto que, teoricamente, iria para o lixo. E vai ficar tudo exposto na barraca da festa junina, esses materiais. Isso. Ó, pessoal, vai lá visitar. Convite para vocês vir aqui na nossa festa junina, que vai ter muita coisa legal e feita pelos alunos, que eu acho que isso é mais importante, né? Que é a arte por eles, né? A criação deles. Vai ficar na barraca da Canaleta, isso é super legal. Tem que vir participar, tem que vir prestigiar. E prestigiar, né? Isso que você falou, Exato. É prestigiar, porque é aquilo que eu estava comentando. A criança pequena, né? A criança mesmo, ela faz, e normalmente a gente como adulto fala, ai, que lindo, que legal, o que você fez? A criança conta e se empolga e tal. Vai crescendo, a gente vai perdendo esse hábito de elogiar um trabalho, de elogiar um desenho, de querer saber o que é aquilo. Exatamente. Então, eles ficam com receio de fazer. Exatamente. Então, às vezes, eu me deparo com um aluno que fala assim, eu não sei desenhar. Eu falo, eu não quero que você seja um Leonardo da Vinci. Não quero que seja um Michelangelo. Eu quero que você faça o seu melhor. Você entendeu a proposta? É o seu melhor. Se o seu melhor tá bom para você, tá ótimo para mim. Exato. Então, é isso que a arte ela proporciona. Não tem aquele certo e aquele errado. Ela tem o fazer, a criatividade. Da criatividade de a criatividade. Um. E é interessante, Elaine, quantas vezes a gente descobre alunos fantásticos, verdadeiros artistas. Muito, né? Uma coisa... Nesse momento de eventos, né? É sempre que é aí que surge, né? Exatamente. Quando a gente vai fazer uma festa junina, quando a gente está fazendo uma feira interdisciplinar, é impressionante. As habilidades são muito grandes, né? E eles têm vergonha de mostrar. E muitas vezes têm vergonha de mostrar. E aí, mostrar. quando você é imposto, vamos dizer, entre aspas, olha, eu tenho um trabalho assim. Tenho que fazer você tem o que fazer.
E aí eles desenvolvem e eles, às vezes, se surpreendem com o que eles estão fazendo. Exatamente. Eu já tive aluno, que nem agora que a gente está fazendo um trabalho com o primeiro médico, que eles estão pintando o quadro. Eu já tive aluno que olhou e falou assim, fui eu que fiz isso? Eu falo, opa, você está na minha aula e sentado fazendo. Foi você. Nossa, eu estou apaixonado pelo meu quadro. Fantástico. Então, assim, aluno de primeiro ano de ensino médio. Exato. E até então falou para mim no início, não sei desenhar. Então, assim, não é o saber desenhar. Você não precisa saber desenhar. Você pode ter outras habilidades que você vai desenvolver durante a aula de arte. Tá porque não é certo. só o desenhar. Perfeito, professora. Quer deixar um recadinho pro pessoal? Olha, realmente valoriza a arte, valoriza as aulas de arte. Na minha época, eu valorizava bastante. Aliás, foi por isso que eu fiz a opção de ser professora de arte. Eu valorizava bastante porque trabalhar com materiais expressivos é muito importante. Então, a gente tem que saber lidar com o material, porque você acaba tendo um problema e, com isso, você desenvolveu a criatividade que você vai usar pelo seu mundo afora. E quando vocês tiverem oportunidade, vão até um museu, vão até uma galeria, se interessem por filmes. Filmes é até mais fácil, né? Mas filmes, filmes antigos, é gostoso passear. Ir ao cinema, ir numa apresentação de música, visitar o nosso Teatro Municipal, que é maravilhoso. Tem uma acústica maravilhosa, Sala São Paulo. Então, assim, dar prioridade à arte, mas levando ela de uma forma leve e realmente vendo a arte como ela deve ser vista. Então, assim, em qualquer lugar que você esteja, uma arte com certeza vai aparecer na sua frente. Valorize. Exatamente. Fica aí a nossa dica. Foi um prazer falar com você, professora. Prazer foi Muito meu, obrigada. E espero vocês na próxima. Beijos e abraço. Até mais.